Brancato, eu sou historiador, doutorando em História aqui na Unicamp e egresso do curso de mestrado da graduação em História na UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Em comemoração à Semana Nacional de Museus, a equipe do Museu Mariano Procópio me pediu que eu gravasse um pequeno vídeo falando um pouco sobre a minha experiência de pesquisa na instituição. Para poder falar disso, que eu falo com o maior prazer, é preciso relacionar a minha formação na UFJF, em especial no Laboratório de História da Arte, ao Museu Mariano Procópio, porque foi basicamente daí de onde tudo surgiu. Sem a boa relação entre essas duas instituições, certamente isso não teria acontecido. Ainda na graduação, eu então passei a integrar o Laboratório de História da Arte, sob a orientação da professora Maralis Cristo, onde tive meu primeiro contato com o museu e o seu acervo, em especial tentando compreender algumas questões da formação desse museu, que contém um acervo inestimável de arte no Brasil e de arte no estrangeiro dos séculos XIX e início do XX. Esse era o nosso centro principal de interesse no laboratório. Lá então eu já comecei a me interessar bastante pelo museu, o que me levou a fazer um estágio depois na instituição. No museu eu trabalhei na reserva técnica, onde eu de fato pude conhecer muito melhor o acervo de pintura, de escultura, e onde eu trabalhei especialmente na catalogação das obras de escultura do museu, que posteriormente deu, enfim, uma das consequências dela foi a exposição O Esplendor das Formas, que foi uma exposição que ocorreu e que ainda em parte está em exposição no acervo do museu, enfim, após essa catalogação. No museu, além do trabalho com as esculturas, a gente também fazia um mapeamento, tentava compreender, a partir de documentos da instituição, como que o museu tinha se transformado ao longo do tempo, assim, como que as salas tinham se alterado, como que as obras em cada sala ficavam dispostas e como que elas vão, ao longo da história da instituição, trocando de salas. Isso era bastante importante para poder entender, em certa perspectiva, o que foi o museu no seu início, né? Lá no seu momento de fundação, até a morte do primeiro diretor, o Alfredo Ferreira Lage. A gente fez um ótimo trabalho em torno disso, e em certa medida, depois que eu saí do estágio do museu, muitas vezes essas questões ainda me acompanhavam e eu pude fazer algumas pesquisas em torno delas. E aí aqui eu vou destacar duas. Uma foi, especialmente em torno também do acervo de esculturas, em tentar entender como que o acervo de gessos do pintor João Batista da Costa, um pintor brasileiro do início do século XX, chegou ao museu. Em especial porque existia uma sala chamada Batista da Costa. Então, eu fiz uma pesquisa, cheguei a publicar um trabalho sobre o tema, onde eu pude descobrir que foi através de um leilão, quando o artista morreu, que provavelmente o Alfredo comprou esse acervo e decidiu então criar uma sala de artista dedicada a ele. Então tem tanto pinturas do artista, quanto móveis, quanto todo o acervo de gesso, que o acervo de gesso era utilizado como um recurso para o desenho de corpos, para o desenho de mãos. Então foi possível justamente encontrar as origens dessa coleção dentro do Museu Mariano Procópio a partir dessa pesquisa. Depois, junto com a Valéria Fazolato, que é especialista na pintura Maria Pardos, que tem uma maior parte da sua obra no Museu Mariano Procópio, a gente também fez um pouco do mesmo trabalho, né? Tentar entender em que momento a Sala Maria Pardos existiu no museu, qual que era o discurso que se tentava criar em torno dela. Então, para isso, a gente também, novamente, fez recurso aos documentos do museu, ao seu acervo, tentando entender o que o Alfredo queria transmitir com a criação daquela sala, que era muito peculiar. Tinha a cama da artista no centro da sala, com as obras no seu entorno. E a gente sabe da relação que os dois tiveram, a relação afetiva que os dois tiveram. Então, tentar novamente entender os discursos dentro de uma sala de exposição nos permite entender o que foi esse museu primeiro, que a gente não conhece mais, né? Que a gente só conhece o museu do presente. Então, basicamente, assim, foram alguns dos meus interesses ao longo desse tempo que eu pude pesquisar no Museu Mariano Procópio e que hoje eu apresento aqui para vocês, que não teria sido possível, sem dúvida, sem o apoio da equipe da instituição. E é isso, muito obrigado.